O meu primeiro jogo na rádio foi um amistoso da Votuporanguense, 15 de Jaú e Votuporanguense, no Plínio Marim, terminou 0-0, em que gritei gol numa bola que bateu na trave. Pra você ver como é que eu já comecei e bem. City, 2 jogadores de cada time, vamos ver. Ô, de casa! Quem é? Ô, Mirtão! Canhão, você não tinha morrido? Não, de novo não. Meu, aqui é um negócio, a tecnologia é um sino. É claro. Um abraço, Isso que vem bom lá te ver. da Fazenda dos Ipês em Guaxupé. Tradicional. É, Muito obrigado. entendeu? Aqui, ó, tome a minha assessoria de imprensa. Ô, que honra. É um prazer receber aqui. Toda minha. Cuidado para não se perder, né? Já liguei aqui o meu GPS. Vamos lá. Fica à vontade, faz de conta que a casa é sua, Milton. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Bem-vindo a todos aí a mais um episódio do podcast Futebol é Minha Vida e com o apoio e patrocínio da Elizabeth, uma das melhores casas de apostas aí do Brasil. E aí, pode? Introdução. Você tá bom? Tudo bem. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu estar aqui do seu lado. Cachê, Obrigado. sem conto aí, já fazia falta. Vai dar uma almofadada em alguém? Não, eu tô aqui tentando despistar minha barriga Quer para fazer uma guerra tirar. de almofada comigo? Vamos fazer agora aqui. Mas é um prazer ter vocês aqui no estúdio Milton Neves particular de residência. Pois não, quem mais que você trouxe? Hoje estamos aqui com a Fera, né? Você conhece? Já trabalharam juntos? O Ganso! Ganso! O Ganso! Quanto tempo? Fica à vontade, faz de conta que a casa é sua, tá? Fica à Viu? vontade. Você é o maior pescoço da crônica esportiva. Há controvérsias, né, parece ser. Ah, não, o Capriotti ganha do É. Milton Neves, meu querido, que E prazer. você, quem és tu? Quem és tu? Foi a pergunta que tu me fizeste, né? Como é que foi Estamos isso? aqui. De novo, meu. Não, agora a audiência é rotativa da TV. E aí, seu meu, tudo bem? Aquele papel de Peraí, pão. você estava sentado Não, tu estava sentado. E eu entrei no estúdio para fazer o plantão. na Jovem Pan, Não, na Rádio Bandeirantes. na Bandeirantes. Em 2007, exatamente no dia 8 de julho de 2007. Copa América, Colômbia e Uruguai. Ele é um fenômeno. Narração do E Ulisses aí? Costa, comentários do Mauro Betti. E aí eu tava no plantão, eu entrei e tu me olhou de revesgueio, como a gente dizia, né? Olhou de de lado. cima a baixo, assim, de lado. Quem és tu me apresentando? Sou o Alexandre, novo repórter. É aqui, aí eu cumprimento. Não é verdade. É verdade. Eu tenho tape disso, Eu vou já verificar. passei por isso. Eu já Cumprimento, passei né? por isso. E aí eu constrangedoramente sentei ao teu lado. E quem foi me o cara que preparando. de cara sacou que você era hiper do ramo? Mestre Cláudio Zaidan. Pô, achei que era eu. Não, tu foi o segundo. Tu foi o segundo. Você foi unanimidade na Muito chegada. obrigado. Nós estamos aqui com o Rogério Assis. E o né? teu apelido na época era Tony Donarri, né? Por quê? Lembra daquele ator lindo, babu? Nossa, como tu é Você debochado. não lembra de loirinho? Uma vez tu me perguntou no ar, né? Quem era mais bonito, eu ou o Ribéry? É, Fiz isso. fez isso. Que E sacanagem. aí eu expliquei por que o meu rosto era parecido com o do Ribéry. Aí quase a rádio saiu do ar, né? Eu achei que era pela bola. Você jogava futebol Mas igual. jogava bem, hein? O Ribéry, cara, Ele ou o Ribéry? O Ribéry. Ah, tá. O Ribéry assustava os backs. Os backs fugiam da bola. Mas, ô Milton, tu que foste o responsável pelo lançamento do Rogério Assis, é isso? Ou pelo nome pelo Canhão? apelido Pelo Canhão apelido foi. Canhão, sim. É. Pelo apelido Canhão foi. Temos o primeiro corte. Quem deu o apelido Canhão para Rogério Assis? É um jogo, na época na Jovem Pan, eu não vou me lembrar o ano, acho que 2002, 2003, um jogo em Belo Horizonte, no antigo Mineirão, eu, Quartarolo e o operador. Choquito E Fati. talvez fosse, mas eu acho que não era o Choquito, eu acho que era o Paulo Rafael, finado Paulo Rafael, o Lembro Gaguinho. dele. E teve um lance no primeiro tempo, o Sérgio era goleiro do Palmeiras, o ataque do Cruzeiro, fizeram lá uma grande área e eu narrei, Sérgio defende na trave, chuta. Se não me engano tinha Oséias, Sorinho, acho que eles eram alguns nomes, Marcelo Ramos, não sei se estava ainda. E esse lance foi no primeiro tempo. E na Jovem Pan eles colocavam lances do jogo no intervalo durante os comerciais, para quebrar aquele gelo. E eu que comercial. apresentava? E você apresentando, Milton no intervalo e o terceiro tempo antigamente na Rádio Jovem Pan. E durante o primeiro tempo, o Milton fazia algo que eu depois vi pessoalmente, que era um negócio assim espetacular. Ele juntava as cadeiras do estúdio e dormia nelas.
Sim. Parecia a melhor cama do mundo. É verdade. Sabe aquela cama? 4 cadeiras. Ele juntava as Com a cadeiras. boca pra fora. Isso, é. E ele, 2 metros de altura, assim, enfia, e dormia o melhor sono do mundo. Então o operador tirava o som do alto-falante, da caixa, e ele dormia. Ele descansava, tirava o soninho dele. Aí alguém da produção ia lá, acordava ele aos 40 no primeiro tempo, dava aquela cutucada. E esse lance ele não ouviu pessoalmente. Ele começava a ouvir os lances do jogo quando eles eram colocados durante o intervalo. Esse lance foi o último. Quando voltou para ele falou: rapaz, olha, esse locutor é bom, hein? Olha que beleza, olha a velocidade, parece um canhão. Aí o Boris Maciel, que estava na técnica de som, Gente Boris, boa. soltou um pum, pum. Aí ele falou: olha o canhão, pum, pum, pum. A partir dali, Eu não lembrava disso. a partir dali, Legal, cara. pegou. Tá vendo como é que eu sou criativo? Até dormindo. Muito. É verdade. Uma usina de ideias, lembra? É, usina de Mas o ideia. Boris Maciel foi rápido, hein? Foi. Só no som do canhão. Já buscou no computador ali um efeito de bum, bum, bum e... Os operadores, até os operadores Espetacular. antigamente eram todos geniais. Ah, sim, sim. Mas hoje E a o tua Chico vinheta- Vieira era um vinheta cara- na Rádio Bandeirantes é muito legal do canhão hoje. É, tem um efeito do canhão no meio do nome. Aí pegou. Aí, hoje eu sou chamado de canhão. Pegou no teu dia a dia, assim, com teus amigos e tal. Você é chamado de canhão até hoje? Sou. E você não paga um royalty pra mim? Não, porque eu não registrei também, não vou registrar. Agora já foi. Não, mas ele tem voz bonita até Opa, hoje, Mas, forte. aí, aquela Mas era um narração- canhão. Aquela narração foi muito boa. E o interessante, eu acho que se ele tivesse ouvido na hora, ele não tinha sacado. Mas como ele ouviu de surpresa, para voltar do intervalo, aquele trecho, ele meio que, opa, ele ficou meio assustado, né? Assim, falou, Nossa, esse cara é novo, não, esse cara é um canhão. olha que narração bem feita, Isso aí foi precisa. 24 anos atrás, praticamente. Foi, acho que 2003, por aí, Olha porque só. você foi embora para Bandeirantes em 2005, né? Foi. Você lembra dessas datas? Eu não tenho boa E outra, assim, eu memória lembro mais. do ano, na verdade, mas não lembro da data, dia, mês. Mas meu sonho desde moleque era trabalhar na Rádio Bandeirantes, que eu não imaginava possível. Aliás, tem um Mas detalhe, é só que eu eternamente sou grato ao Jovem Pan. o Porque eu Milton, conheci ali um fenômeno, Fernando Luiz Vieira de Mello, Maquininha, e grandes jornalistas Aliás, tem o maravilhosos. túnel Fernando Vieira de Mello, né? Aquele túnel ali. tem. Um dos homens mais brilhantes da comunicação sem da deixar história de- do mundo. Milton, sem tá? deixar de citar o seu tuta, né? Antônio Augusto Não, Amaral eu de ia Carvalho, falar de seu Antônio tuta, Augusto é. Amaral de Carvalho. Ele falava: caro colega, ontem foi bom, hein? Só falava assim. Luiz. Eu li aquele livro da história dele. Tudo sobre TV Record, né? Sim. Sobre Paulo Machado de Carvalho, sobre os programas, Não, Jair o Tuta- Rodrigues, Elis Aliás, até Regina. pegando esse gancho aí pro pessoal Nossa, aqui o da Tuta história do sempre futebol. teve televisão e microfone de rádio na veia. Até pegando sobre história de futebol, né? Aqui no nosso podcast Futebol é Minha Vida. Seria legal vocês contarem assim, essa ligação do Paulo Machado de Carvalho com o Tuta, a criação, porque isso é história, né? Isso é legal. O livro é espetacular, mas vocês viveram isso de perto, né? Porque o seu Paulo Machado de Carvalho é o Marechal da Vitória, né? Eu, Para quando muitos, o cheguei- maior dirigente da história do futebol Sim, brasileiro. pra o que muitos. deu o nome ao Pacaembu, né? Que é o Exatamente. estádio... Mais gostoso que existe. Então Reformar lá, né? Então, agora vem, agora. Agora vem uma arena Vem lá com tudo praticamente, né? E é particular? Esse tempo da Jovem Pan, o Milton foi embora depois para a Rádio Bandeirantes. Mas fui depois de 500 anos. 2000, Jovem sim, Pan. você ficou muito tempo lá. 2005 o Milton saiu. E a minha chegada na Jovem Pan foi muito turbulenta, entre aspas, assim. Eu fui descoberto em 98 O apelido dele era Ganso. não era, que ganso aqui, não é apelido, não é ganso, não. Eu fui descoberto pelo Choquito, operador. O Choquito morava em Campinas. E em 98 eu fiz alguns jogos na Rádio Ponte Bandeirantes de Pretano, Campinas. mala, viu? Mas É. gente boa Rádio demais. Educadora de Campinas, que é Bandeirantes agora há algum tempo. O Choquito gravou um jogo numa fita cassete e levou para o seu Tuta na Jovem Pan. Só que o seu Tuta na época falou: eu tenho aqui muita gente, enfim, eu gostei, é bom, mas agora não preciso. Em 2000, o Silvério tinha acertado para ir para Bandeirantes. O Nilson César teve um problema de saúde, felizmente se recuperou logo depois. Ele um tá ano bem? Depois, está bem, está Um ótimo. abraço pra ele. Então o seu Tuta ficou sem locutor. Ele tinha o Wander, ele tinha o Douglas. Então o seu Tuta chamou o Choquito. Wander Luiz e Douglas Porto. Douglas Um Porto. abraço pros dois, É cara. o cara mais bonito da crônica esportiva, o Douglas Porto. Foi bonito. Ele parecia o Tony Donahue. Aí o seu Tuta chamou o Choquito. Lembra aquele cara que você me apresentou 2 anos? Acha, cadê aquele cara? E o Choquito, eu fazia uns freelas em São Paulo, eu trabalhava em Americana, na equipe do Antônio Edson. O Tonico me carregava literalmente, ele me trazia de carona para narrar na Rádio América, na Rádio Atual. Eu fazia uns freelas aqui em São Paulo.
E fazia lá para a rádio do Antônio Edson em Americana. Um dia no Morumbi, eu sabia quem Gente era. boa também. Antônio Edson, nossa, meu Deus do céu. Abração. Esse, nossa. Eu estou na cabine, eu sabia quem era o Choquito, mas ele não sabia quem era eu conhecia ele. Luiz Alexandre Rodrigues. Isso. Choquito Sati, que você apelidou. Eu chego na Foi cabine... na época que começou, tudo era SAT. tudo satélite. Como ele era o cara da comunicação Rede SAT. externa, Rede SAT. Choquito acho que Sati. até hoje chamam ele assim, né? Chamam. Eu cheguei na cabine do Morumbi, o Choquito, você que é o tal do Rogério, é assim? Eu falei, sou eu, tô te procurando faz um mês, pô, isso. Você pode ir amanhã na Jovem Pan? Eu falei, olha, eu não posso. Porque naquele tempo eu fazia freela para o Antônio Edson, freela para as rádios de São Paulo e tinha sido contratado para ser assessor de imprensa do Rio Branco, de Americana, em 2000. A princesa Tecelã. Isso. E aí eu falei, olha, eu não posso, que amanhã eu tenho que trabalhar no Rio Branco, mas eu vou vir para São Paulo, tinha um Palmeiras e Rio Branco no Parque Antártico uma semana depois. O jogo era quarta, mas eu vinha com a delegação na terça, a gente dormia. Falei, ó, quarta-feira de manhã, então você vai lá na Paulista, eles ficavam num flat ali na Pamplona, pertinho. Eu fui até a Jovem Pan de manhã, chegou lá, o Choquito me recebeu na portaria, enfim e tal. Em 10 minutos eu acertei para começar no dia seguinte, 3 de agosto de 2000. E o seu Tuta, Teve que o sair do Fernando, Rio Branco. Tive que sair do Rio Branco. o Fernando, o maior jornalista que eu conheci na vida, Fernando Luiz Vieira de Mello, mas com ele era na porrada mesmo, sabe? Eu já peguei o Zé Pereira, peguei a fase do Zé Pereira. Fez coisa errada e ele dava bronca e, Nossa Senhora do Aparecido, quase arrancava a cabeça da gente, né? Eu acho que Mas formou muita um gente, cara né? justo, quando o sujeito era competente, ele enchia a Uma bola outra do cara. época, né? Uma outra Entendeu? época de negócio mais direto. né? Agora o seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta, porra, ele ajudou a comandar a Record na época áurea que a Record era a Globo hoje. Entendeu? O homem tem background, como diz. Ele e Newton Travesso, de aqueles programas aos Cabeça branca do Newton Travesso. Então aí, o seu Tuta, ele decidia suavemente. Era coisa dolorida ou boa, ele falava no mesmo tom. O sim ou não, você tem 30 segundos. Caro né? colega, ontem você foi bem, viu? Que eu era repórter de rodoviário, setorista do Detran. Aí, essa tem que contar. Aí eu fui pedir emprego lá, né? Porque tadinha da minha tia Antônia, não estava aguentando, pô. Milagrosa, minha mãe 2. Aí Você foi pedir emprego? fui pedir emprego Na Jovem eu estudava jornalismo no Objetivo, eu sou diplomado. Aí ganhei bolsa depois, João Carlos de Gênio, um cara que eu nunca vou esquecer na minha vida, deu bolsa para meus 2 filhos, 3 filhos. João Carlos de Gênio, esse literalmente era um gênio. Ele que disciplinou um negócio chamado cursinho, que era não uma zona. Mas era um negócio mais aberto. Entendeu? Bagunçado. Mas aí o Sututa falou assim pra mim, pô, você foi bem ontem, cara, colega. Mas quando eu dava umas rateadas, ele dava sem gritar, sem ofender. Não, nota 0. Eu tomei uma vez dele, negócio assim, eu não vou lembrar o que eu fiz. Se eu lembrasse, eu contava. E ele sempre andando pela redação com as mãozinhas pra trás. Mas conversava com todo mundo, sentava na mesa, batia papo com a gente, contava, dava risada com a gente, dividia essas histórias. Eu estou tentando lembrar o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa que ele não gostou, obviamente. E ouvia tudo, hein? Não, ouvia o tempo inteiro a rádio, ninguém precisava contar, ele sabia o que estava acontecendo. Eu fiz alguma coisa lá, eu estou sentado na mesa do esporte, na redação da rádio, ele passa por mim Você assim... trabalhou na Miruna também? Não, eu peguei Só na da Paulista. Ele chegou assim, se apoiou na mesa, olhou para mim e falou assim, quando você tiver a tua rádio, você faz do teu jeito. Ele falava muito isso. Falou pra mim também. Que frase maravilhosa. Vou te cumprimentar. Essa frase dele, Que frase maravilhosa. ele falou milhões de vezes. Quando você tiver a tua rádio, você faz do teu jeito. Mas Eu falei, suavemente. Não, eu só fiz assim. Suavemente. Porque eu já tinha... Seu Fernando é porrada. Frase legal. Fernando Luiz Vieira de Mello, o maior jornalista do mundo de Milton, todos os tempos. Nem precisava berrar nada, chamar a aí. atenção de todo mundo. É só para você. Quando você tiver a sua rádio, você faz do seu jeito. Nossa, O recado tá dado, uma frase de 10 segundos genial. Seu tá tudo certo. curto e grosso. Só que é o seguinte, daqui 15 minutos ele estava conversando com você e dando risada. Claro, tranquilo. Entendeu? Não tinha? tinha nenhuma coisa. Ele do alto da hierarquia dele, ok. O recado foi dado. E é evidente que eu nunca tive a minha rádio, nunca fiz do meu jeito. Mas continuei por lá um bom tempo ó, ainda. Não, mas só lembrando, pessoal, olha o nível de história que a gente tá fazendo. Então, se inscreva aí no canal para vocês terem mais acesso aí a
mais informação. Mas, pegando assim, né, de novo, o gancho do seu Tuta com o Paulo Machado de Carvalho, era família? Filho e Legal pai. contar. Sou Antônio Augusto Amaral de Carvalho, filho do Paulo Machado de Sim, Carvalho. Marechal da Vitória. O Marechal da Vitória. É, Eu e o conheci Tutinha, muito, eu tem o conheci Tutinha agora que na redação da Jovem Pan, filho do seu Tuta. Filho do seu na Tuta. redação Neto da do Jovem Paulo. Pan, na Avenida Miranda 713, até porque lá também era TV Record. Eu cansei de ver o Paulo Machado de Carvalho, sempre com as mãos para trás e observando as coisas. E eu não tive essa Esse felicidade é de uma, conhecer. eu acho que o Paulo Machado de Carvalho, aquele que começou. O Brasil era uma seleção assim, tipo, uma seleção boa, é claro, mas sem grife, 58, isso. entendeu? 54 já era um belo time. Então, o Paulo Machado de Mas não Carvalho conseguiu foi o ganhar. maior dirigente esportivo do futebol brasileiro. Não, Todo certamente. mundo fala. E nunca gritou, sempre educado. E ele, na rádio, ele dava uma suspendida na gente, mas suavemente. O Fernando era na porrada. Era mais ou menos assim, quando você tiver a sua rádio, você faz do seu Ele jeito. falava para o Antônio Delfiol, Antônio Augusto Amaral, O Delfiol é o locutor, que é aquela voz maravilhosa. Antônio Camargo Delfiol, É. o sujeito que menos gostava de ouvir fofoca. Aí um dia ele encostou em mim. Isso é irônico da sua parte. Não, né? falando sério, tá, ele era tá bom. muito sério. Senti ironia aí, né? Antônio Camargo Delfiol. Delfiol, que coisa bonita, né? Ele falou assim, olha aqui, ó, você tá indo bem, mas também tem gente dizendo aqui que você tá muito metido. Você tá muito mascarado. Sim. Baixa a bola, Opa. porque senão o Fernando te corta. Aí eu fiquei bonzinho. O Milton tem. Aí o Milton, ele foi para a Rádio Bandeirantes. Pô, deixou a gente lá, enfim. Na época deu um atrito, mas tá tudo bem, já foi, esquecido, vambora. Nós atritamos? Não, você na época, você saiu da Jovem Pan, foi para Bandeirantes, enfim. Mas tá tudo certo, o negócio foi. Isso aí passou, já foi. E bom que Era você- o sonho de criança, Não, trabalhar na claro, Bandeirantes. pô. E você teve mais é que aproveitar a sua Mas eu oportunidade. devo 100% da minha carreira a Jovem Pan, o Fernando, eu sou tudo. Sim. Aí, eu tô na Jovem Pan, o Milton já na Bandeirantes. Aí eu não vou dizer o nome da pessoa aqui. Tô um dia no Morumbi para fazer um jogo do São Paulo, e o locutor da Bandeirantes sobe e vem para a cabine da Jovem Pan. Vem vindo naquele corredorzinho que a gente conhece das cabines. Eu até era o Paulo Rafael comigo na cabine. Era gago, né? Gaguinho, eu falei, Gaguinho, acho que ele errou o caminho, é o outro lado, pô, é o outro corredor. Ele errou o caminho. Ele veio, se sentou comigo. Seguinte, a Bandeirantes vai, o locutor que está lá vai sair, vai para a Rádio Record. A Bandeirantes quer contratar um narrador aí. Aí todo mundo lá falou no seu nome. Carbone, o Patrick era o chefe. Zé Carlos Fantini Carbone. Sim, outro cara. Peraí, é um absurdo perguntar isso. Ele não tá no céu, não, né? Tá no céu. Puxa vida. Tá, já faz algum Esse tempo. foi um dos maiores amigos que eu tive na vida Já e não tá há algum sabia. tempo. Eu tive a chance de ir para a Bandeirantes depois que você me levou na segunda vez. Homem e trabalhar com ele. sério, Aí, justo. eu tô lá, esse rapaz, esse locutor entrou, conversou comigo, a gente conversou lá, porque tem que ser você aceita? Eu falei, pô, legal, agradeço, vamos conversar, né? A Jovem Pan era muito bom, enfim, não tinha problema algum. Isso um domingo à tarde. Sim. Segunda-feira, eu morava em Americana, tô em casa, umas 10 e pouco da manhã, toco o celular, Milton Neves. Fala, Mirto. Esse aqui. O que você falou? Você falou que não quer ir para a Rádio Bandeirantes. Falei, não, Milton, eu não falei nada disso. Pelo amor de Deus, que ele falou pro Carbone, que você não... Não, Milton, eu não falei isso. Eu falei que a gente pode conversar, mas não disse, não tem como dizer sim a essa hora. Pelo amor de Deus, agora vamos torcer para dar certo. Olha o que o Milton falou. Mas eu tava na Você Bandeirantes? estava na Bandeirantes. O Carbone e o Patrick vão almoçar com o primo do Osmar Santos, vão torcer para não dar certo. Falei, não, Milton, não tem que torcer para não dar certo. Não é assim que funciona. Se der certo, tá tudo bem, não tem problema algum, tal. Fico feliz do lembrete e tal. E depois, em 2014, deu certo, 2015, aí deu certo você me indicar e me levarem para lá. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqueles 10% até hoje, hein? É isso. Eu só queria dizer a você que vai ser eterno. Aqueles 10% você vai me cobrar. Não, é 10% por mês. Hã? Aí você Agora, me quebra. narrar futebol, cara. Narrar. É muito difícil. Eu passei por todas as funções no rádio. Todas. Você narrou, cara? Não, passei por todas. Nunca narrei.
Eu queria chegar aí. Nunca Eu também acho que fiz tudo, Até mas de brincadeira a gente fala Não, eu ali, narrei tem na um TV pênalti Jovem ali. Pan, eu narrei bem, viu? Não era ruim, não. Na TV você narrou bem. Mas assim, ó, de vez em quando tem um pênalti ali, né, Canhão? Que a gente brinca na hora do esporte em debate. Narra aí, não sei o que, até, porque a audiência é rotativa. Outro dia Ou- caiu a ouvi- audiência, Eu não, ouvi né? muito isso. Audiência rotativa do rádio. Teve um dia que caiu a linha e tava jogo, Corinthians e Juventude, tava o jogo, né? Deu escanteio pro Juventude. Você pegou o deu gol ainda, é. Eu peguei o gol, Não, assim, tem que narrei fazer, ali. tem que fazer, A gente tem. não para, mas assim, ó, narrar futebol é um negócio simplesmente espetacular. E simplesmente absurdamente difícil. Muito difícil. Eu comecei sem querer a narrar futebol. Sem querer assim. Eu era repórter em Votuporanga, em 85, tinha 18 anos de idade, eu fazia técnica de som na rádio. Eu fazia técnica. Isso eu nunca fiz porque eu nunca tive habilidade manual pra nada. Eu tive que fazer porque meu pai era apresentador de programa caipira. Então, quando a rádio contratou meu pai, em 78, 79, eu tinha 12, 13 anos, uma rádio pertinho de Votuporanga, chamada Inhandeara, uma cidadezinha pequenininha, 3 amigos compraram a Nome concessão. bonito, Nhandiara. Compraram a concessão da rádio, 3 amigos. A rádio já existia, não estava no ar ainda. A concessão estava autorizada, era só botar no ar. Eles compraram a concessão, levaram meu pai junto. Meu pai fazia programa caipira e os filhos dos 4, 3 tinham filhos na mesma faixa etária, 12, 13, 15 anos. Nós éramos os técnicos de som, porque tinha que fazer ainda, formar os caras da cidade ali para fazer técnica. Então nós 3 filhos, nós éramos os operadores. Sim. A rádio trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Então eram 6 a meio-dia, meio-dia às 18, 18 às 22, porque a rádio fechava. Aquele tempo que rádio fechava. Fechar às 10 da noite, o fim da A picada. Continental de Muzambinho não fechava, trabalhava 24 Você horas. sabe que eu não lembro? Com certeza fechava, Milton. 10 horas, 11, meia-noite. Várias fechavam É. ou tocavam música Isso. a madrugada toda. Então, mas tocar Não, a música, nossa lá fechava. Ninguém tocar música trabalhava de significava madrugada. ter alguém lá Tem alguém para tomar lá, conta. tem Mas razão. aí, para economizar Claro, até, fechava. Né? Fechava. Aí a gente foi para Inhandeara, um ano depois a Rádio de Votuporanga contratou, e eu lá, operador, não tinha não era nem questão de voz, era questão de maturidade para falar no microfone, mas nem para dar hora eu tinha condição de fazer. Então eu fazia técnica. E à tarde eu jogava, modéstia à parte, eu era um bom ponta esquerda. Eu jogava muito canhão. bem. Eu era, tenho várias Você fotos. tem cara de gandula. Não, tem gandula, pô. E à tarde eu treinava com o profissional da Votuporanguense. Fazia coletivo. A Votuporanguense teve uma época aí na segunda divisão para a primeira, era um Liminha, inferno. Cardozinho, que você- Era o meio do Foram campo. pro Flamengo depois. Isso. 67 por aí, acho que era mais ou menos esse ano. Na que eu época que eu nasci. fui mais fanático, anos 60. Aí eu treinava lá à tarde e fazia técnica na rádio. Aí o Júnior da Votuporanguense começou a montar o time e me levaram para jogar no Júnior. Então eu jogava no Júnior da Votuporanguense e fazia técnica. Só que aconteceu, aí em 85 a rádio contratou um repórter que veio de Birigui, que a rádio concorrente contratou, a rádio na mesma cidade. Levou embora um mês depois e ficou sem ninguém. O gerente da rádio me chamou e falou o seguinte, ó, você tá lá com os caras todo dia, treinando com eles à tarde? Começa você a fazer reportagem. Eu vou tirar você da técnica, você vai virar repórter, toma o gravador, aquele gravadorzinho cassete Sim, desse tamanho, sim. que era um gravador cassete, era um gigantão, grandão, bom, Philips, nunca esqueço, aquela pilha grandona ainda, mas tinha um som maravilhoso. Vai para o estádio e começa, você vai virar repórter, precisa de repórter. Não tem como contratar alguém agora. Se você não der certo, eu busco outro alguém. Só que eu chegava no estádio à tarde, depois do almoço, com o gravador debaixo do braço, cheguei e falei, ó, gente, hoje eu não vou treinar, eu não vou mais jogar. Isso demorou uns 8, 9 meses em 85. Eu vou virar repórter, estou repórter e tal. Os jogadores achavam que eu estava brincando e não me davam entrevista. Achava que era trote. Porque eu estava lá com eles o tempo Olha inteiro. só. Eles achavam. Então eu fiquei uma semana. Eu voltava para a rádio com o gravador vazio, o cara falava, o gerente falava, chamava Antônio Carlos Camargo, um pessoal maravilhoso. Falei, Camargo, eles não dão entrevista que eles acham que eu estou de brincadeira. Falei, como você não pode voltar? Camargo, eles não dão entrevista. Mesmo com o microfone, com o Gravador na mão, gravador. eles achavam. E eu não treinava. Eu ficava de fora, vendo o treino, e eles achavam mesmo assim que era alguma coisa. Tá de sacanagem aqui. Aí, mais ou Milton, menos. no domingo seguinte, parece, teve um jogo. Aí eu tava de repórter no jogo. Ah, Quando eles chegaram no estádio, que eles viram, aí que eles levaram. Pô, é mesmo, é É verdade. verdade. ao Quem que vivo. foi o primeiro que você entrevistou assim? Que Ah, o não mais vou legal? lembrar. Mas o mais legal. Então, o mais legal. Ah, sim, não. O Toninho, sempre tem um Toninho. Não, todo time de Não, mas eu quero fazer uma pergunta que o pessoal vai gostar. É. Pessoal que gosta de rádio. Como é que foi o começo da tua carreira? O primeiro microfone, canhão, primeiro gaúcho. Eu vou contar o meu. Você vê a mão de Deus. Meu pai morreu, tinha 8 anos, criado pela minha tia Antônia, maravilhosa. Tinha minha mãe Carmen. Eu perdi todas as mulheres da minha vida, sabe?
E tô lá no centro nervoso de Muzambinho. A Avenida Paulista deles ali. Exatamente, a nossa Avenida Paulista lá, que é a Avenida Doutor Américo Luz. E era homem num sentido, mulher no outro. E a gente... Como assim, homem e mulher assim? Como assim? Não, eram duas filas. Ah, Lá no convento, o Colégio das Freiras, lá virava e invertia, claro. E passando de frente ao Cine, está escrito Cine, 1905. Mas lá era, não sei o que funcionava lá não, onde nasceu a Rádio Continental. E Continental, porque o Zé Antônio Araújo, um dos 3 sócios, ele tinha trabalhado na Rádio Continental do Rio de Janeiro, magrinho com vozeirão. Eu ia passando com o Norim Capeta, com o Honor Simpatia, Honor Pio Simpatia, tão feio que ele era. Simpatia e Capeta junto. Mas eu gostava, tá no céu, gente boa, Carlinho Boca de Véia. Nós estávamos, Carlos Miguel Araújo, né, flamenguista dos malas. Aí estamos indo, quando passa... Hoje chamar alguém de boca de véia é bullying. Viu? De frente eram duas... Moral hoje. Eram e são ainda duas portas largas, sabe? Aquela porta se abre. E o Benedito Dino, que está no céu, figura maravilhosa, ele com o microfone na mão fez assim, ó. Ô Mirtim. Falei, o que foi, Dito? Deu o microfone para mim, eu achei que era uma cobra. Fala qualquer coisa, só para eu saber se tá saindo lá fora. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Fala qualquer coisa, fala alô, Muzambinho, boa noite. Corneta lá fora, aquelas caixas de som, aquelas cornetas? Não tinha corneta, tinha nada pro lado de fora. Que ano isso, Milton? Isso... 60 e poucos? Não, mas saiu na caixa de som, 1968, 69. 69, 18 anos. E aí eu falei, não quero isso não fala alô, só quero saber se está saindo aqui na avenida, do lado da fonte luminosa que um dia afundou, entendeu? E não temos fonte luminosa até hoje. Bom, e meus amigos ficaram esperando ali. Aí eu falei umas abobrinhas qualquer lá, entendeu? Muzambiense, Avante, as coisas assim, sabe? E eu entreguei para ele aquilo lá, mas saí correndo de medo daquele microfone, que era uma cobra. Aí os 3 falaram, nossa, Mirtim, você tem voz boa. Ah, que voz boa, nada. Aí eu chego lá no fim da rua, a Linda Mir, filha do Gerardinho da empresa. Nossa, Mirtim, você tem voz bonita, hein? Aí eu fiquei mitidão e fui lá, e tava tocando Sentimental Demais com Altemar Dutra. Sentimental, eu sou. E eu peguei e falei, Dito, deixa eu dar mais uma faladinha que eu vou dar uma treinada aqui. Não é saco, já tá cheio. Não, Dito, por favor, só 1 minuto, sabe? Tá bom, mas vê se não enche mais o saco, tá bom. Aí eu peguei, dei uma caprichada, sabe? E dei uma falada, nota 6,5, 7, sei lá. Ali começou a minha carreira. Olha. Legal. Literalmente a mão de Deus. Foi. Porque eu perdi meu pai, a situação era complicada lá em casa, quem aguentava tudo era minha tia Antônia Carlos Fernandes, a melhor mulher do planeta, minha mãe tadinha, viúva. Mas o microfone me tirou do buraco. Eu não sabia, a chance de eu ter conseguido o que eu consegui era, se pudesse analisar na época lá, era chances 0,000. O rádio é um negócio fantástico, né? Eu nasci em 70, meu pai... Mas o que me ajudou muito, só para terminar, foi ouvir tanto a Rádio Bandeirantes, a Rádio Tupi com Haroldo Fernandes e Jorge Cury no Rio de Você Janeiro. teve escolas, né? Escolas de Tu rádios. pegou isso como referência e trouxe pro teu estilo, né? Eu Por ouvi isso que o muito programa chama Futebol é Minha Vida, exatamente por toda essa história. Me ocorreu agora favor. isso. Agora, quem te lançou? Não, cara, eu posso dizer que eu consegui o espaço que eu consegui, tudo através da minha luta. Eu deveria ser chamado de Alexandre Guerreiro Pretzel. Você botou na cabeça que você queria pegar microfone. Eu peguei a referência, era o meu pai, né? Meu pai lá em casa tinha 200 rádios, como tu tens, como tu também tem, o Felipe Lá também em gosta casa muito. tinha um, queimou, eu fiquei Pois sem é. rádio, tinha que ouvir rádio da casa dos amigos. Mesmo assim, você aprendeu bem. Aí tu virou o Pelé do rádio. É, tá? só isso. Só Se tivesse 200, talvez não tinha dado tão certo assim. Porque é o seguinte, o que eu ouvi de coisa que eu não vigaria como repórter e no rádio, eu ouvi isso de profissionais qualificados. Né? E daí tu escuta aqui e sai daqui. Esse cara aí não é minha referência. Eu Tu ouço parte pra cima. 7, 8 segundos, eu sei se o cara é bom ou não. E tu parte pra cima e vai. Agora, meu pai ouvindo rádio,
Pô, eu ouvia assim, a Rádio Tupi. Rádio Pioneer. O apito do giro do placar da Rádio Tupi é histórico, né? E aí eu ouvia Maracanã, meu pai ouvindo nas ondas curtas. A molecada nem sabe o que é ondas curtas. Aquele chiadinho, ó, Mas vai, eu conseguia volta. ouvir. Entrava rachando em Porto Alegre, nas ondas curtas. Entrava, eu ouvia, eu ia dormir. Devia pegar bem à noite, né? Exatamente. Porque o da média Eu entrava ouvia a bem Rádio à noite. Bandeirantes até acabar. Alexandre Santos era o plantão. Eu com 7, 8 anos, então eu ia dormir e meu pai ouvia. QG dos esportes da Bandeirantes. Eu ia dormir com aquele som no fundo, sabe? Maracanã, Flamengo e Vasco. Nossa. Fla-Flu, certo? E depois Rádio Record também, tinha Osmar Santos, Rádio Globo, né? Anos 80. Não, começou na Jovem Pan, Osmar. Tinha Paulo Roberto Martins, que eu Sim, eu anos 80. escutava, Luiz Augusto Maltoni, Roberto Carmona de repórter, Henrique Guilherme. Paulo Morse. E eu assim, ó, eu comecei, Milton, eu operador em Votuporanga, à noite você ouvia a rádio em onda média. Gozado que a única rádio que não era ouvida no interior de São Paulo era a Jovem Pan. Por quê? Porque a Jovem Pan tinha apenas 50 mil watts. Ela era Rádio Paulistana. Ela pegava forte, até mas já- Campinas. Ela paulistana. pegava até Campinas, ela não pegava no interior. Então você ouvia falar da Jovem Pan, do José Silvério, que era um fenômeno, mas a gente. E não- entrou numa gelada no lugar de Osmar Santos. Só isso, né? Só isso. E substituiu muito bem. E meu bem. padrinho de casamento, Muito Silvério, bem. hein, sabia? Silvério é tecnicamente. Zé Silvério, um jeito humilde. Tanto é que lemos a mim e falaram, nossa, mas esse é o maior locutor do mundo. Mas ele é tão humilde. Eu falei, ué, Pô, figura Ele é fenomenal. o Pelé da locução? Da narração Não, pra acho mim, que é. da narração. não, eu Você é ótimo. é difícil falar. vários estilos, Mas né? eu tenho Estilo. uma dupla que eu não vou esquecer, até porque eles me ajudaram muito, né? Eu tive a honra de trabalhar com eles. Osmar Aparecido Santos e Zé Silvério de Andrade, cujo apelido era Tatu. Que fazia buraco? Ele odiava o Tatu, quando era pequeno ele parecia um tatu lá em Lavras. Silvério e Osmar, assim, dá para colocar os dois no mesmo patamar, até porque são estilos diferentes. Sim. O Osmar foi um artista. O Osmar, ele transformava aquele universo do jogo de futebol em um show. Ele botava aquelas frases. O Silvério, não, o Silvério, tecnicamente perfeito. O Silvério. Era um Haroldo Fernandes mais rápido. Isso. Eu lembro hoje. Silvério perfeito, narrava tudo, você entendia. Em cima da tudo, bola. Em cima da Isso que eu bola. ia falar. Hoje é mais difícil, mas eu lembro na década de 80 que eu ia no estádio com meu pai. Era impressionante a gente ouvindo o Silvério no radinho e vendo o jogo no Não, estádio. a descrição Era era a mesma. impressionante, assim, o cara dominava Perfeição, a bola, ele tava em cima. E soube que ele tá aí querendo voltar. Poxa, Um sensacional. abração pra ele, E um orgulho de ter o melhor trabalhado exemplo, Meu o melhor padrinho de exemplo casamento. dessa precisão do Silvério é você pegar os gols e você ouvir. Ele bateu é gol, a torcida vem junto. Esse, para você avaliar narração, esse é o melhor efeito, esse é o melhor, não vou dizer modo, até porque ninguém precisa avaliar narrador, existem conceitos e conceitos, enfim. Mas o mundo tem Osmar seu era espaço. um artista, o Silvério tecnicamente perfeito. O Silvério tinha uma coisa, uma vez eu falei com ele, ele falou assim. Não podemos esquecer nunca de Fiore Gilhote. Não. Outro que tinha um estilo Minha clássico. paixão era Fiore Gilhote. Outro que tinha um estilo clássico, que era diferente dos outros dois. Osmar de um jeito, Fiore de um jeito, o Silvério de outro. Desculpa, São o Paulo Fiore teve. tinha um quadro, Cantinho da Saudade. O dia que morreu o filho dele. Ele falou. O filho novinho, né? Viveu pouquinho. Ele falou. E aí no fim ele falou, ai meu Deus, eu até chorei, viu? O Fiore Gilhote. O meu primeiro filhinho. Fiore tinha uma... porque o Eu queria Cantinho da saber, até Saudade era uma aproveitar história, aqui, né? Era uma porque hoje a história. comunicação é diferente, nós temos aí esse barato chamado internet, né? Eu queria saber se temos Fiores por aí, ou seja, desculpa, netos, bisnetos dele. Eu queria saber. O homem, ele ia no Detran renovar a carta de motorista, porque eu era narrando o futebol? Não, a família. Eu sei que ele tem um filho. E ele chegava, o Fiore Gilhote chegava, parecia que era o Pelé chegando. Porque ele aparecia já no canal 13, a Bandeirantes, né? Entendeu? E com aquele bigodinho dele, entendeu? E uma narração que clássica, homem gostosa. maravilhoso. Nossa, só da rádio. Fecham-se as cortinas. Começa o torcida. espetáculo. Todo mundo tem essa lembrança. Eu lembro muito na época de escola acordar com meu pai ouvindo vambora, tá na hora da Jovem Isso Pan. da Jovem Pan. Da Jovem Era Pan. do Jornal Isso eu tô da falando- Manhã. Eu tenho 45 anos, tô falando assim, na década de 80. Sim, É o Jornal sim. da Manhã da Jovem Jornal da Pan, Manhã, criação de Fernando Luiz Vieira de Mello, que acho que das um marco histórico, sem dúvida alguma, na história do rádio. Ia das 5 às 9 da manhã. Acho que era A mais gente ou ouvia muito. Aí quando. É engraçado, eu até falo que o maior prazer aqui estar fazendo o programa na Histórias
Futebol é Minha Vida, sobre a história do futebol com o Milton, porque eu e meu pai, miltista juramentado, e a gente começa a ouvir mais a Bandeirantes quando o Milton vai pra Band. Porque a gente ouvia muito a Jovem Pan por causa Sim. dele, e começamos a ouvir mais, aí conhecemos vocês, daí hoje a gente ouve muito mais a... Aí eu tava continuando. Como é que eu fui virar narrador? Assim, eu era um bom repórter para Votuporanga. Eu dei sorte que na época a Votuporanguense teve ótimos times. Então, Subiu, né? então Não tinha um Inho no meio do campo que jogava muito? Raimundinho goleiro, Liminha, Cardozinho. Tinha muito Inho. Tinha. E a Votuporanguense teve ótimas campanhas. Chegou a fazer reportagem com a Votuporanguense na primeira divisão? Não. A primeira divisão que ela jogou foi lá atrás, nos anos 60, mas era uma primeira divisão maquiada, mais ou menos assim, como se fosse a segunda. Ela jogou muito na divisão intermediária, que é equivalente à A2 hoje, a segunda divisão. E aí essas campanhas de 85, de 86 e 87 em especial, foram ótimas campanhas. Aí eu fui buscado em Votuporanga por Nelson Antônio, de Rio Preto, que era um radialista já conhecido em Rio Preto. Ele foi me contratar lá. E eu fui, novinho para Rio Preto, 20 anos de idade. Fui para Rio Preto, fiquei 6 meses, fui para Campinas, Rádio Brasil de Campinas, setorista da Ponte Preta. Só que aí o Votuporanga, a rádio que eu comecei, teoricamente, lá, comecei em Andeara, mas foi muito rápido. A rádio que eu comecei, que eu cresci em Votuporanga, o dono da rádio, Dimas Camargo, saudoso Dimas, maravilhosa pessoa, me ligou um dia lá em Campinas na rádio. Estou precisando de um narrador. Volta. Falei, Dimas, eu não sei narrar. Não, estou precisando porque fulano foi embora. Vem cá, pô, vamos fazer isso no final de 88. E deu no que deu. Mas você precisa ver o começo, pelo amor de Deus. Quando ele me chamou de... Eu voltei rapidinho. Quem te levou para a Jovem Pan? O Choquito me indicou para o Seu Tuta 2 anos antes de eu conseguir trabalhar lá. E até hoje te chamam de Canhão? Muito. Esse apelido pegou. Mas aí tu foi narrar Ponte Preta e Guarani. Aí, não. Em Campinas eu era repórter. Tô triste com o futebol de Campinas. Eu voltei. Tá fraco. Eu voltei para Votuporanga para narrar. Só que tinha dois grandes problemas. Primeiro, estádio pequenininho, todo mundo me conhecia, porque meu pai já era conhecido, eu também repórter. E do lado, na cabine do lado, na concorrente, tinha o Osmar Santos da cidade, o Zé Silvério da cidade, Léo Oliveira Filho, um cara fenomenal, que à época, olha, não veio para São Paulo porque não quis, proposta ele tinha, era muito bom técnico, muito bom narrador. Então, quando o pessoal chegava no estádio Plínio Marinho, Votuporanga, que estádio pequenininho, que o cara da arquibancada conversa com você... Não, Votuporanga não é pequenininho. Não, o estádio era. Pequenininho é a minha Muzambinho, mas que para mim é mais importante que a Nova York. Votuporanga, a região metropolitana, tem 1 milhão ali, região metropolitana de Votuporanga, entendeu? Que a gente manda ali no pedaço. Aí, todo mundo chegava, você vai narrar? Eu, moleque, 20 anos, você vai narrar? E do lado do Léo Oliveira, eu comecei a tremer. O meu primeiro jogo na rádio foi um amistoso da Votuporanguense, 15 de Jaú e Votuporanguense, no Plínio Marinho, terminou 0-0, em que gritei gol numa bola que bateu na trave. Pra você ver como é que eu já comecei bem. E cite 2 jogadores de cada time, vamos ver. O 15 tinha Arone, ponta esquerda, tinha Roberto Biônico. Roberto Biônico marcou época. Jogou no Santos, Roberto. Jogou até na Votuporanguense. E esse Arone também, eu lembro desse nome. Jogou na Votuporanguense depois, no mesmo ano. Roberto Biônico, na época que tinha o Ciborgue, né? Lembra? O homem de 6 milhões de dólares. Hoje seria o homem biônico, seria o homem de 1 bilhão de dólares. E não seria nem homem. Esses caras aí. Seria uma inteligência artificial. Exatamente. E aí meu primeiro jogo foi um desastre. Milton, horrível, péssimo. Tanto que eu até digo, se alguém tiver essa gravação, eu vou fazer uma ameaça. Não me apresente essa gravação. Apague ela. Mas vamos começar com um detalhe. Vamos agora abordar o começo nosso, nós três. Mas olha só, com 20 anos tendo que narrar, cara. Ah, mas aí foi Você muito... narrou? Não, ele. Ele. Com 20 anos. Mas eu quero saber agora das pisadas de bola. Entendeu? Eu já comecei com essa gritando uma bola lá. Eu cansei de pisar na bola. Aí, o Fernando Vieira de Mello queria me matar, porque quebrou o pau um jogo que eu estava vendo pela televisão, branco e preto, é claro. Eu falei, agora mostrou tudo. Ao vivo. Mas naquela época, né? Meu pai. Nossa Senhora. Não, Milton. Tem uma do Milton maravilhosa. Um jogo, acho que da Esportiva de Guaratinguetá, que era duro jogar em Guaratinguetá. O Esportivo era time bom e lá era o inferno. Palmeiras, Santos, Corinthians, Palmeiras, todo mundo sofria lá em Guaratinguetá. Na loteria esportiva, muita gente perdia. A Esportiva de Guaratinguetá não tem mais? Não, depois veio o Guaratinguetá, que foi um clube terceirizado. Um dia na Jovem Pan, eu passei lá um domingo de manhã para ir para algum estádio fazer jogo. E tá lá o Milton fazendo o domingo de manhã na Jovem Pan. Plantão de domingo. O plantão de domingo. Aí entra alguém e tal, não sei o quê.
Tá a Conceição, torcedora símbolo da Ponte Preta. Nossa, entrevistei muitos. Cada batatada. Rapaz, o Milton me solta uma. Como é que foi aquela da Conceição? Fulano tá aqui, não sei o quê. No YouTube tem. Não vale nem a pena. Senão eu falava. Bom, o Milton cometeu um agafe. Aí no estúdio, todo mundo começou a rir, ele não conseguia voltar. Eu meti no intervalo comercial. Foi um negócio fenomenal. Gafe, quem que não tem? E a tua? Quem que não tem? Deixa eu me lembrar, mas tem vários. Eu fazendo uma Copa Não, São eu Paulo. não tô lembrando aqui, eu pisei na bola umas eu 20 tenho vezes. várias. Eu um dia na Jovem Pan fazendo uma Copa São Paulo e o Fará tinha colocado a parada... Não, nós só perco a raciocínio aqui. Plantão esportivo. O jogo eu tava dando 2-2. Porque na hora o Zé Laforé Salício, mas como eu gosto do Zé Salício. O Zé Laforé Salício é uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Tive a sorte de trabalhar com ele. Ele falou, o jogo tá 0-0. Você estava dando 2-2. Aí eu peguei, entrei. Tinha que ligar, telefonar pro lugar para saber. Eu não sei quem era o locutor, mas eu chamei. Se for Joseval, ele falou, deixa cair, Muzamba. Atenção, no jogo de tal contra tal, os 4 gols anulados. Como é que alguém... Tá 0-0. Como é que alguém anula 4 gols ao mesmo tempo? Eu lembrava o nome dos dois Teve times. uma vez lá na rádio que tinha um videotape no ar do jogo do Bragantino e tu ao Você deu vivo, gol, pô. tu ao vivo conversando conosco, tinha acabado um jogo no Morumbi, daí tu chega assim, tem gol do Bragantino lá contra a Ponte, né? Deixa eu ver ali. 1-1, né? E deu um silêncio, né? Não, e ele fala o Aí o Zaidan, aí o Zaidan entrou, ô Milton, esse jogo já aconteceu há uma semana. O canal estava reprisando aquela que botar no ar. Não, gol do Adãozinho. Esse Adãozinho não vai parar, não, Milton Neves. Isso foi. Foi gol do Adãozinho, não, Milton. Esse gol faz uma semana. O Adãozinho tá lá ainda, mas Milton Neves, esse gol faz uma semana. O jogo terminou tanto a tanto. Agora o problema é de matar as pessoas, né? Eu matei gente errada. Não, eu lembro. E eu tive que te ajudar a consertar uma. Qual foi? Roberto Carmona. Ih, rapaz, o Carmona me odiava, porque Faleceu eu a matei mãe. ele. Pode ficar tranquilo que quem morreu não foi o Carmona, foi a mãe dele. Tá tudo bem. Nossa Senhora. Agora tem muita história. Agora, o Canhão, eu tenho Eu sou muito papudo, eu lembro curiosidade. das coisas boas, Isso. mas eu dei cada pisada, né? Você Tem mais, eu não me preparei aqui, mas eu errei umas 100 vezes. Mas vai ser bastante... Você é igual aquele DVD do artilheiro que só põe o gol, não põe o gol perdido. O gol perdido a gente não põe. Põe só o gol feio. Mas aqui no podcast Futebol Minha Vida, você vai ter bastante tempo aí pra contar essas gafes. A gente faz um quadro. Que você Eu gostava muito do bom. operador chamado Figueroa. Arthur Figueroa. Figueroa. Sorocaba. Arthur Trabalhou Elias lá conosco na Ricardo Rádio Figueroa. Bandeirantes, né? Era gago, mas Não, cantava... é o Figueroa legítimo. Não. Arthur Elias Figueroa Brander. Não, Dom Elias Figueiredo. Dom Elias. Esse é o que jogou. O zagueiro. o Arthur Figueiredo trabalhava Olha, com a esse gente. tal Figueroa até que não era ruim, O zagueiro. mas o Alfredo Mostarda jogava mais. Vai, vamos voltar para O Alfredo Mostarda, que era um grande bom caráter. E Que continua. mostarda, hein? É o family name. né? Sempre fazia cachorro quente, eu não Pois colocava é, ketchup, que colocava tal só detalhe. Até mostarda. hoje eu não sei porquê. O Fernando odiava a brincadeira, lembra? Eu não cheguei a trabalhar com o Fernando. Mas o rádio era muito sério, né? Eu me lembro, por exemplo, eu era produtor na Rádio Gaúcha e eu E produzia... que rádio, hein? Pô, nossa, assim como a Bandeirantes, né? E aí tem o programa até hoje, Sala de Redação. Aliás, o professor Rui Carlos Ossman fez 90 anos. Como eu gostava Fez dele. 90 anos, meu taço com o livro do Não. Carlos Guimarães. E o português? São os 90 anos do professor Rui, viu? E o português? Português dele? espetacular. E, aliás, teve sessão de autógrafo na semana passada, a gente está fazendo podcast aqui agora. Carlos Guimarães é um 90 talento. anos. O Carlos Guimarães é o coordenador Tô de esportes da arrepiado Rádio aqui, Bandeirantes. sem brincadeira. Olha aqui, ó. Isso. Porque eu era fã dele, Fez cara. 90 Somos, anos. E somos. o professor Genial. é uma das pessoas mais cordiais que E eu ele trabalhei. sempre foi chamado por vocês gaúchos de professor. E aí é o seguinte, ó, eu estava produzindo o programa que ele estava ancorando, Sala de Redação, e aí eles comentaram o negócio estava errado. Acontece. Comentaram o negócio que estava errado. Posição de um jogador, debate. Não, mas anular 4 gols num jogo, Aí no exclusividade intervalo, newtoniana. no intervalo eu cheguei para um dos integrantes e disse assim, ó, tá errado o que vocês estão falando lá. Eu tinha o quê? 22, 23 anos, né? Tá errado o que vocês estão falando lá. O fulano não é volante, ele é lateral direito. Né? E aí o cara disse assim, Quem és tu? como que um menino, certo? Sabe? O rádio tem, né, um pouco dessa dúvida das estrelas
Tinha muito Que isso na não época de erram. vocês também. Que não erram. As estrelas não erravam, quando tu jovem, tu ia corrigir, não, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Hoje isso mudou, né? Hoje com um clique tu tem Não, informação hoje de dá, tudo. você dá o famoso Google. Pois é, certo? De vez em quando a gente tá no ar ali, pô, se eu não me engano, o PVC reclama que as pessoas não podem dizer se eu não me engano, né? Como assim? Porque tem tudo à disposição hoje. Mas de vez em quando PVC, olha, acontece. Paulo Na Vinícius. hora, Na hora ali você tá você falando. pode- PVC, Paulo Vinícius Coelho, nota 10. Um abraço para ele. Mas eu queria saber Aquele tipo do jornalista esportivo fanático, como eu sempre fui. Estudioso, estudioso. Desde eu moleque. queria saber de vocês, é uma curiosidade que eu tenho, sobre a narração feminina, Canhão. Como é que tu tá vendo o surgimento? No rádio ainda praticamente não existe no rádio, né? Não, no rádio, no a rádio. Isabelle Moraes fez no rádio várias vezes. Esse Trazida é pela um assunto Bandeirantes, polêmico. da Bandeirante Inconfidência. TV, é. A Inconfidência ela fazia lá em Ela Minas fazia Gerais, também, né? lá em A BH. Isabelle Moraes está no Sport TV hoje. É. Mas como é que tu vê hoje as mulheres narrando? Tu vê mulher narrando em rádio hoje com frequência, na tua opinião? Não, é polêmico, é muito Polêmico, polêmico. é polêmico. Mas eu vou opinar aqui. No rádio, praticamente, eu devo ter ouvido 2 ou 3 ou 4 ou 5. Não dá. No rádio não Mas por dá. que não dá? Não dá porque a voz do narrador tem que encher o rádio. Entendeu? Nada contra a mulher, até porque, segundo consta, se não houvesse mulher, a gente não teria nascido, Não né? existia homem, né? Tinha pensado por este prisma. Verdade. Certo. Agora, no rádio não dá, mas comentando, reportando, nota 10. Agora, na televisão, no começo, elas começaram muito mal, sabe? Sabe? Mas agora melhorou bem. Eu acho que o problema é o seguinte. Eu acho que das 10 que eu já ouvi, eu gosto de 4. Não lembro o nome, mas narra Eu bem. acho que falta identidade para elas, estão querendo imitar o homem. Eu acho que esse que é o Eu grande acho que problema. tem isso. Parabéns. É. Parabéns. Não tem que imitar o homem. A mulher já é fazer diferente do para jeito melhor. dela. Faz, Não, faz do seu jeito, não tem que imitar. E para deixar claro o seguinte, primeiro que tem narrador ruim homem, tem narradora ruim mulher. É Tem, isso. tem, Sim. tem, Isso. tem homem que é ruim, É tem isso, mulher que é é ruim. isso, Não é tem isso. que diferenciar pelo sexo. Não é isso. Exatamente. Para mim, o grande problema foi o seguinte, é que a coisa começou meio que enfiar a goela abaixo. É isso. Era para ser politicamente correto, Tem que treinar antes. a gente também. vai ter que pôr, e não vale só para mulher, vale para outras coisas, pelo amor de Deus, outro gênero. Primeiro, temos que colocar mulher, temos que colocar homossexual e gente de cor para narrar, não é. Gente, tem que botar independente da cor da pele, da opção sexual e do sexo. Se é capaz, tem competência, tem que fazer. Tem que fazer. O problema é que começou a coisa assim, tinha que se impor, tem que pôr para fazer o politicamente correto. Isso. Né? Para jogar para a galera. Eu fico pé da vida quando a coisa é imposta desse jeito. Mas temos locutoras boas E hoje. na TV, temos né? Milton Neves, mas o problema é que o começo, o início foi esse, era o início Bem no popular, do foi meio de empurrar. enfiada. né? Foi. Que temos que empurrar a goela. Não tem que empurrar a goela abaixo, nem narrador, nem homem que faz pessimamente mal a função independente da função. Certo. Não temos que qualificar porque é mulher, ou porque é a cor da pele, ou pela opção sexual. O problema é que a coisa foi imposta assim. O começo foi esse. Para mim, o grande erro Viu? foi esse. E cor da pele. Bela pergunta. Se pega essa perseguição ao negro, o futebol brasileiro seria aí 20% do que é. Seria nada. Entendeu? Não Não tem seria que, nada praticamente. O Não Felipe tem, não tem razão. que haver Seria em- praticamente nada. em nenhuma função. Não tem que haver. Graças a Deus os negros dominaram o futebol. Não, Sem sim, dúvida. Não precisa nem falar de um tal Pelé que jogou um pouquinho, né? Acho que no esporte, né? A gente pega basquete aqui no Brasil, lá fora. Agora tem algo que me incomoda, Felipe, que o rádio vai acabar um dia. Eu Essas definições, sabe, essas frases. Vai acabar. Eu tinha Certo. cabelo. Na opinião dos incompetentes. Não, sabe, esse negócio assim, o rádio ele só evoluiu com a tecnologia. É? Os aplicativos, hoje tu escuta a Rádio Bandeirantes na Austrália hoje, os caras mandam mensagem na hora do jogo, né, Canhão? Lá de manhã, quando tem jogo à noite aqui, Japão, Estados Unidos, então eu acho que o rádio só aumentou e evoluiu. Exato. De repente ele tem que ter algumas adaptações, né? Claro. Mas o normal, rádio O hoje rádio é imortal, ele não Exato. tem conversa. Eu também acho. é o único meio de comunicação que está presente em 100% da população brasileira. A televisão não está, a internet não está, o rádio está. Sim. Mas deixa eu contar uma coisa. Lá em Muzambinho, na Praça dos Andradas, 185, morava com a minha avó Beatriz, com a minha mãe Carmen, com a minha tia mãe Antônia Carlos Fernandes. E nós tínhamos um rádio gaiola. Quer dizer, isso aí vinha desde meu avô que já tinha morrido. Aqui é de válvula? Não, Não era de válvula? nem sei. Acho que o gaiola é o formato. Aquela gaiola, Sim. entendeu? Era o valvulado, tinha uma E um válvula. dia queimou, cara. A válvula. Aí levei no Sou Manuel.
acho que eu sou Manuel, e ficava X para consertar. Ficava caro. E não tinha o dinheiro. Mas a minha tia, para variar, deu jeito. E aí, Eu sou jornalista profissional diplomado pelo Objetivo. Obrigado, João Carlos Gigeni, pela bolsa que você me deu também. Além deu bolsa para meus filhos, deu 200 bolsas para gente de Moçambique, gente de São Paulo que eu pedi. João Carlos Gigeni, esse médico genial, ele que coordenou, modernizou a figura do cursinho de faculdade. Gênio, literalmente um gênio. E até me emociono falando dele, viu, gente? Porque ele me ajudou demais. É um monstro. Ele e um outro colega dele, da diretoria, chamado Dinhão. agora, Canhão, qual é o gol que tu marcou a tua biografia, na tua opinião? Que tu chega a dizer assim, ó, tu chega para teus filhos, para teus netos, tu chega para quem divide contigo as transmissões, para quem tu conversa, para a família. Quando a gente está em família, a família fica muito na curiosidade. Né? Como é que vocês fazem? É combinado? Uma vez me perguntaram se eu combinava com o narrador, o que eu ia dizer. É tudo ao vivo na hora do jogo. Se o jogo tivesse um script, né? Comentário chega assim, Fred, e o jogo, né? É assim, a gente Mas tem que você falar. estuda pra caramba Tem pra que poder estudar, responder. exato. Mas assim, ó, o que tu acha o gol que marcou a tua carreira? O gol que tu diz assim, ó, esse gol foi brilhante o que eu fiz. Ó, tem um gol que não foi brilhante o que eu fiz, até porque eu não narrei como deveria, eu não fiz eu gosto muito de descrever tudo o que está acontecendo. Jamais vou chegar ao nível de um José Silvério, mas eu tento, bola pela direita, bola pela esquerda, trouxe para o pé direito, matou no peito, eu tento fazer isso, entrou na área, eu tento aperfeiçoar o lance, para ser os olhos de quem está ouvindo. Só que teve um gol que eu não consegui fazer isso, e vou explicar por quê. Tem um gol, e você vai se lembrar, muito. Aquele gol do Neymar na Vila contra o Internacional, aquele primeiro. Golaço. Que ele sai do meio, dá um drible, sai do Guinha Azul, vem o Bolatti, ele sai do... Bolatti argentino. Bolatti, argentino. Na Libertadores. E o goleiro era o Muriel? O goleiro, eu acho que era o Muriel, na Libertadores. Acho que era o Muriel. 2005? 2005? 6? Não, 2006 o Neymar não tinha estreado. Isso aí foi 11? 13? Eu acho. 11, 12 ou 13. Esse gol me lembra muito Você bem. é fenômeno mesmo. Tinha o Oscar no meio campo do Inter. Então é 2011. Tinha uma jogada em que o Juan, lateral esquerdo, estava, o Juan rouba a bola, dá para o Neymar sai do meio ali e vai. Eu estava fazendo pela Jovem Pan. Então, chegou um determinado... E jogos que eu narrava, eu posso falar, obviamente, só por mim. Do Neymar, quando ele pega na bola, não vai querer ler texto, não olha para o céu, não conta uma poesia, porque é imprevisível. Sim. Ele pode pegar a bola e driblar todo mundo e você vai perder o gol. Então, quando o Neymar estava na bola, podia ser na defesa do Santos. O Muricy falou isso, né? Presta atenção, porque o repertório do Neymar era um negócio, era fabuloso. Cada jogo tinha um drible, alguma coisa diferente. Sim. Então, presta atenção que vai nascer alguma coisa ali. O mínimo que pode nascer é o zagueiro dar um pontapé nele e ser expulso, e o narrador tem que narrar isso também. Então, quando vem essa tabela, o Neymar domina a primeira bola e vai. Quando ele já dá o primeiro drible no Guinha Azul, dá uma meia-lua, acho que no Guinha Azul. Argentino, né? Isso. Eu não narro, eu começo a torcer para sair o gol. Então, tem no YouTube milhares, milhões de visualizações, até porque rendeu depois uma entrevista numa TV japonesa que veio para o Brasil para mostrar o Neymar. E pegaram a minha narração como quem mostrasse assim, olha o encanto que esse menino dá até na narração do narrador de rádio. Me arruma essa gravação. Eu tem no YouTube vários. Gol do Neymar, tem lá, Rogério Assis aparece muito. Vai tá aqui, a gente vai colocar. Opa, que legal. Então essa não é uma narração tecnicamente perfeita para mim. Mas não. tu torceu pelo brilho. Pelo gol. Pelo brilho. Não que eu tivesse virado um torcedor sentado. Sim. Eu comecei a narrar, driblou Guinha Azul, meia-lua no Bolatti, saiu o goleiro, tocou por cobertura, que gol. Gol de gênio, gol de placa, na casa do Pelé, gol de Pelé, alguma coisa assim. É um gol espetacular. Porque é um gol de Pelé, fase de na grupos, casa do Pelé. Fase de grupos da Libertadores. E ele fez um outro depois no mesmo jogo. Exato. Ele tem muito parecido com esse no mesmo jogo. Então essa narração, ela me rendeu assim, muitos elogios, até às vezes, de vez em quando, eu vou conversar com alunos, enfim, e eles botam para ouvir, eles ficam, eu falo, gente, e se eu disser para vocês que para mim não foi? Porque eu, como narrador, eu me transformei, né? Então, assim, essa é a mais marcante. Mas existiram, tem um gol no Pacaembu, um gol de bicicleta do Alberto, centroavante do Santos, 4-2 contra o Corinthians. O Alberto não era craque, mas fazia gol. Era um fazedouro de gol. Não, e fazia um pivô ali, preparava para Diego, Robinho, Esse Renato. jogo foi 4-2 pro Santos.
Se não me engano, você o está me Diego... humilhando na minha casa. A memória dele é um negócio É fenomenal. impressionante. Se não me engano, o Diego dá uma meia-lua no Vampeta, aqui na Isso, direita, na esquerda, isso. naquele gol de entrada no Pacaembu, cruza, tem um desvio, acho que do Fábio Luciano, a bola ganha altura, o Alberto vira e dá uma bicicleta genial. Jogou no Inter e no Palmeiras. É, e no porra. Corinthians. E eu peguei bicicletas de Alberto, o golaço, era o Doni o goleiro. Então tem gols tecnicamente, é para definir. Doni, então eu lembro dele. Tem gols tecnicamente muito bons para o narrador e tem gols que, esse do Neymar, ele marcou, porque o gol foi maravilhoso, lindo, enfim, mas a narração para mim não saiu legal. Eu fiquei me cobrando, mas depois eu falei, pera um pouco. Tá na né? história. Narrador pode ter time ou tem que torcer? Todo mundo Jornalista esportivo que não Tá. tem time, não Mas emplaca para nunca. o narrador tem que torcer. Por exemplo, tu torce para os times Não, de São Paulo. Na hora do jogo não, Não. tem jeito de... Mas, Milton, eu cheguei aqui em São Paulo, os caras me perguntaram, vem cá, é verdade que lá em Porto Alegre o narrador que narra o jogo do Grêmio tem que ser gremista. Olha a cabeça eu dos nunca caras. vi isso. E não, já me perguntaram isso aqui. E gente da mídia. E narrador que narra jogo do Inter tem que ser colorado, me perguntaram isso. Tu acha que narrador tem que torcer? O narrador local, ele tem que torcer pro time local? Tem a ver isso? Ô, Pretz. Vamos lá, Palmeiras e Botafogo e Palmeiras A agora cabeça vão do jogar. narrador funciona com a beleza da Tudo jogada. bem, mas olha só, Palmeiras e Independente Botafogo da camisa. pode ser a decisão. Vai jogar agora, que a gente vai daqui a pouco fazer Sim. uma aposta, vai jogar Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. Tu acha que o Pegar narrador da Itatiaia, Se é Flamengo, ele eu sou tem que contra. torcer pelo Cruzeiro, na tua opinião? Você citou algo pontual. Na Itatiaia torce. Porque a Itatiaia tem o Piquitito Oswaldo Reis, que é Cruzeiro, Sim. e tem o Mário Henrique o Caixa, que narra jogos do Galo. Tá. E tem Peraí, ele que Cruzeiro e faz os jogos Flamengo, do eu América. torço contra os dois. 0 a 0. É galo, né? É galo. 0 a 0. É, com o Galo. Agora, no nosso caso, por exemplo, eu vou dizer aqui o caso nosso da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes é uma rádio paulista, mas ela é uma rádio de alcance nacional. Sem dúvida. Ela tem ouvintes. Internacional, né? Tem Porque- uma rede, mas eu digo nacionalmente, ela tem uma rede E a mais marcante da história. que mostra, a tradicional cadeia verde e amarela, que mostra jogos para o Brasil inteiro. Mas é óbvio que nós somos paulistas, nós temos, evidentemente, a nossa torcida pelos clubes de São Paulo. Mas eu não vou dizer um Palmeiras e Grêmio, gol do Grêmio. Não, claro que não. Isso é profissional. Eu posso estar narrando o jogo aqui no Allianz Parque, eu vou Não, gritar. mas isso eu acho que nunca gol teve, hein? Gol morto. Não, Não, então, não. é isso que eu quero dizer. Eu não posso dizer, eu não posso fazer isso numa transmissão, numa emissora desse tamanho, mostrando um bairrismo aflorado. E vocês falaram de grandes narradores, mas um aí foi esquecido, tem que ser lembrado. Haroldo Fernandes, o homem da camisa 10. Eu Rádio ouvi Tupi. gravações. E Bom tecnicamente, E ele era meio vesgo. E tanto é que tem umas fotos dele, ele narrava o jogo assim, meio de esgueixo. É. Bom demais. imagina se eu olhasse de frente. Então. Cara, eu fiquei tanto atrás do gol ali, já trabalhei com tantos narradores, certo? Que tu vai te adaptando, né? E eu cheguei a um ponto de que o repórter hoje, na minha opinião, o jogo da bola rolando é do narrador. O repórter precisa ter essa noção, e o comentarista também. Certo? O jogo é do narrador, e narrar em rádio é muito mais difícil. que narrar em TV. mas aí tem uma Mil coisa. vezes mais difícil. Mas eu Puxou. queria te perguntar uma coisa. O narrador de rádio consegue narrar em TV e o de TV, que só narrou em TV, consegue narrar em rádio? Depende da pessoa, depende do profissional. Eu tive uma experiência. Se tu botar o Galvão Bueno hoje para narrar um jogo no rádio, não aguenta? Não. Acho que não. É que o Galvão fez 50 anos num ritmo, com uma capacidade, uma competência que a gente... Eu acho ele muito patrulhado, mas, olha, ele é o maior. Olha o Everaldo Marques hoje, né? O Everaldo Marques era do rádio e foi para TV. Mas Esse o Everaldo... Sim, mas Everaldo se ele- Marques, filho da Jovem Mas se Pan, ele tiver filhote que da narrar em Jovem rádio Pan. hoje, tu acha que ele não narra? Eu acho que narra. O Everaldo, ele Ah, narrou em tem que rádio. nascer, né? Ele Claro. narrou em rádio. Pois é. O Everaldo saiu da Jovem Pan, eu estava lá na época, porque ele queria narrar na rádio. E naquela época, até muita gente... E todo mundo ria dele. Mas, não Milton, vai conseguir. Mas, Milton, naquela época que ele queria... Sou fã do Everaldo Ele Marques. também, um cara maravilhoso, uma cabeça maravilhosa. O Everaldo não conseguiu narrar na Jovem Pan porque tinha muita gente para narrar e não sobrava jogo para ele. E o seu Tuta dizia isso. E ele saiu, foi para 105, começou a fazer jogos da 2 na TV Cultura. O Everaldo, naquele momento E da é um Jovem Pan, sucesso. não, e é competentíssimo, Mas maravilhoso. ele é um exemplo, narra em TV e rádio. Eu vou dar um exemplo. Eu narrei Série B na TV Record em 2004. Sim. Aqui em São Paulo na TV Record. Modéstia à parte, foi bem, foi razoável, foi tranquilo. Depois não fui contratado para trabalhar porque, enfim, não sei por quê, porque eu não tenho como responder isso.
Mas assim, o narrar em televisão é muito difícil. É fácil Porque primeiro você tem que se atentar ao detalhe de falar aquilo que o espectador está vendo. Então você não pode ser bola pela direita. Eu estou vendo que está pela direita. Você pode dizer bola pela direita, mas não como você diz repetidamente, narrando pelo rádio. Canhão, deixa eu Você tem falar um que pouquinho pontuar mais. isso, Milton. Esse rapaz, Oscavo Henrique Azevedo Marques, não é esse o nome dele? Oscavo Henrique Azevedo Marques. Everaldo Marques. Isso, Everaldo Sim. Marques. Esse rapaz é o exemplo, para mim, meus tempos, lembro dele chegando, entendeu? Entre aspas, não sabia nem andar. Rádio Escuta, Na depois rádio, plantão. Foi É o plantão exemplo muitos anos. máximo da vitória do talento. Que bom. Porque quando ele falou que queria, lá na Jovem Pan, que ele queria narrar no rádio, todo mundo. Teve gente que deu uma risadinha, Debochando. mas a maioria internamente debochou. E eu também não acreditava. Quando é ele, Everaldo Marques, pode ser um jogo do Arranca-Toco com o Afogados Futebol Clube que eu fico vendo. Então, eu sou fã porque dele. naquela Tremendo época ele não bom tinha. caráter. Igual Sim, vocês dois, sim. entendeu? Só que- O Everaldo Marques é o suprassumo da vitória Legal. inesperada. Ninguém imaginava que esse rapaz ia chegar. E ele tá nota 8 para cima. Não, ele é maravilhoso. E multimídia, importante. Bom, pessoal, eu tô aqui, eu fico com o celular porque o pessoal da direção vai me falando. Infelizmente, vamos ter que encerrar, mas Pô, mas já. já fica. Não, já fica aqui o convite Mas para já. outro. Pô, Pra Milton, outro. Você falou que era 4 horas. Não, o mas eu quero programa. fazer um agradecimento a vocês. Por favor. Porque eu tô com o envelope aí com $10 mil. Muito obrigado pelo cachê, Não, que que isso. nessa altura do campeonato me faz muito bem. É, a gente imagina. Tá pegando o meu de 15. É até bom, assim, pra melhorar o puxadinho que você fala, né? Agora, esse, eu não gosto desse gaúcho, É, a gente percebeu. porque ele sabe quase igual eu tudo. Nossa, é um monstro, né? Bom, pessoal, Uma honra. a gente vai aqui... Pescoçudo, agora quanto tempo pescoçudo? Obrigado. Meu padrinho. O Milton aqui, só para rapidinho, nesse Vai. estúdio aqui, Felipe. Foi o senhor que mais falou, viu? É narrador. Foi para o narrador fala mais que todo mundo. Aqui nesse estúdio, quando ele estava construindo esse estúdio barra casa, a gente na Jovem Pan, vamos lá ver minha casa que eu estou construindo. Falei, meu, tem um jogo à noite, dá tempo, nós volta. Chegamos aqui, entramos, estava ainda subindo a casa, tal, olhamos, ok, tranquilo. Antes disso, aqui na Castelo Branco, pedágio, como tem até hoje, não tinha esse negocinho, esse equipamento que você bota lá e debita na conta. Não vou dar o nome. Eu não gosto de propaganda, Também, não vou falar também o nome. não. Aí tinha que dar o dinheiro. Quantas vezes eu falei isso agora? Eu não odeio aí- propaganda. Porto, ó, tem Só- a oportunidade, Gabriel Porto, Só a que, oportunidade ó, tá aqui. vendo? Só que aí Manda pra- ele tinha que pagar com dinheiro no pedágio, parar na cabine. Ele não anda com dinheiro no bolso. Não anda mesmo. andava, não tinha R$10 no bolso. Estamos entrando na Castelo, ele falou, pedágio, 1 quilômetro. Dá um dinheiro para pagar pedágio. Eu falei, não tenho. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, não tenho. Mas dessa eu não lembrava. Eu lembro, eu lembro. Não tenho. Eu falei, se vira. Para no guichê, fala que você mandou um alô pro cara do pedágio. Fala uma permuta, eu não tenho dinheiro. Pelo amor de Deus, hein? Pedágio 500 metros. E aí, que aconteceu, calma, cara? ele encostando no acostamento para parar o carro. Não, eu falei, não tenho dinheiro. O rico aqui é você, eu vou ter dinheiro, pô. Não, eu peguei, ranquei o dinheiro do bolso e dei. Ele pagou, mas ele começou a suar. Eu, pelo amor de Deus, falei, não, dá um alô pro cara do Agora pedágio. paga com cartão. É, fala uma permuta. Naquele tempo não, 2000 e alguma Mas eu coisa. depois te ressarci. Até hoje. E se eu cobrar com então, juros, pela essa conta aí, vai dar uns 100 mil reais hoje. esse tipo de conta, eu estou te devendo R$19.223,10. Não, paga só uma xícara de café, tá bom. Tá tudo. Bom, Aceita um pessoal, peramanca também, não? Eu não tenho um que anda direitinho? Só manca? Mas tá, eu levo o manco. Aliás, deixa eu falar, porque eu falo muito em peramanca, porque eu tenho uma cacetada. Entendeu? Então o cara pegou uma pera e botou um palito de sorvete assim para sustentar a pera. É uma pera? Aí, peramanca. O Mauro Betti trouxe pra ti. a Mauro Pernambuco. Betti. Então vamos lá. Agora O a gente povo são criativo. Então, Pessoal, lembrando aqui do nosso apoiador, nosso parceiro é a Elizabeth. Vamos lá apostar. Beijo, Tem Elizabeth. uma- Viu? Eu achava que Elizabeth era. Que é um nome lindo, Elizabeth. Sim, muito. Entendeu? E era esposa do diretor. Não, entendeu? não, Mãe é do a diretor, sacada mesmo. Filha. É a sacada mesmo do Elisa.bet. E lembrando que tem, né, para você que vai fazer o primeiro cadastro, tem o dobro de bônus se você depositar até R$7.000, tá? No primeiro depósito. E vamos lá, né? A gente está aqui gravando o programa no sábado, então a gente está aqui fazendo os palpites para os jogos. Vai pro ar hoje? Vai pro ar na terça-feira.
Aí a gente faz Tem Libertadores, então, né? Vai ser inédito na terça-feira. Fala o jogo de terça-feira que eu já dou o placar. É, A Libertadores. A gente começa. É ao a gente vivo começa- gravado. Começa com Botafogo e Vasco, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. 1-0 pro Botafogo. 3-0 Botafogo. Sabia que a maior diferença entre dois times em grandes de vitórias, o Vasco tem 50 vitórias a mais que o Botafogo. É No mesmo? retrospecto. Mas geral. Eu lembro um jogador do Vasco chamado Kozilek. É a maior freguesia da história. No entanto, conta pra história. 1-0 Botafogo. É. Eu acho que eu vou de 2-0 pro Cupiento. Botafogo, porque realmente o Botafogo tá jogando hoje, na minha opinião, pode ser que daqui a O pouco. gol do Botafogo será de Paulinho e Valentim. Cruzamento do Garrincha. Pode ser que daqui a pouco não, mas hoje o Botafogo é o time que melhor joga aqui. E o outro do Campeonato Brasileiro também, Cruzeiro e Flamengo. Pô, mas justamente os dois que eu não gosto. Então põe um 0-0 aí. 0-0. 0-0. Flamengo 1-0. Tá. E aí a gente tem jogos da Não, Champions. ele não opinou ainda. 0-2. Flamengo 2-0. 2-0. Cruzeiro, eu acho que o Flamengo ganha de 1-0 também. E a gente tem o jogo da Champions também, tem uma tabela da Champions aqui legal pra caramba. Mas vamos começar já com uma bomba. Real Madrid e Milan. Olha, Ih, não precisa nem ter. 1-0, mas o Milan. gol do Real Madrid. O Milan só ganhou um jogo até agora, dos três. O Milan tem história, o Milan mas não começou bem. Real Madrid 2-1. Real Madrid 2-1. O Real Madrid perdeu pro Lille, mas virou em cima do Dortmund, viu? Tava tomando 2-0 do Borussia Dortmund, ganhou de 5-2. E o Vini Júnior Arrebentando. arrebentou. Mas Nossa, vamos lá. gente, como é que esse Vini Júnior calou a boca de muita gente? Calou. O rapaz, o que ele tá jogando. Inclusive a sua. Ele tá. Que disse que era um negueba com grife. É. Dá pra jogar na seleção também, não é só no Real O Madrid. Negueba jogou no meu São Paulo, O que pelo esse amor de rapaz Deus. tá jogando de bola, cara. Vinícius Júnior calou Milton É um dos poucos- Mais uma vez. É um dos poucos caras atualmente no futebol que jogaria lá nos anos 60 na seleção. Tu acha, meu? Eu acho. Eu acho que já foi também. eu espero. Acho que já foi um pouquinho exagerado. Ah, né? Ele é bom. fosse Eu isso conheço uma que eu joguei, pô. uma projeção Você quer discutir miltoniana- futebol comigo? Eu joguei bola. Mas eu me Real lembro. Madrid 3-0 pra O mim. Madrid, você sabe que o Mauro Betti, numa entrevista que ele deu numa rádio, na Jovem Pan, foi na Jovem Pan, ele falou que ele conversou com alguns jogadores da década de 70 que falaram que só o Neymar que jogaria Exatamente. naquela seleção. Eu acho que o Romário jogaria também, o Ronaldinho. Não, o Romário, você tá louco. O Romário jogava até. Mas tinha que ser mais profissional. Eu sou suspeito que pra mim O Romário jogava muito. foi o que... Acho que ele e O o Ronaldinho Romário foram podia os- jogar com o Romário. Jairzinho, hein? Jairzinho e Romário dentro da área. Romário jogou Mais o Tostão. 71% do Pelé. Pelé, Gaúcho. Pelé e o Nossa. Rivelino jogando bola, tava Time com fácil. 15, Agora, Rivelino, gênio, até porque eu gosto muito de nomes, porque tem cara que chama Zé Mané, não pode. Rivelino, olha o nome Que do nome, cara. nome. É que ele perdeu muito tempo no Corinthians. Verdade. Saiu Que jogador raríssimo. em 74. Tanto é que na Copa de pra máquina tricolor do na Fluminense. Copa de 70, temos que falar assim do Jairzinho, Claro. daquela turma que jogava um pouquinho. E o Rivelino é esquecido, cara. Não é esquecido. Não, ele tem que ser, ele tá top na cabeça com qualquer jogador da Copa de Um 70. abraço para ele, que é nosso espectador. telespectador. E o Rivelino tem que Espectador. vir. Desculpa, eu não gostava do Rivelino. É mesmo, mas por quê? Eu odiava o Rivelino. Porque ele era um demônio contra os backs do O Santos. garoto do parque. Não, né? não é o que ele jogava aí em cima do Haroldo, do Modesto, da Becaiada do Santos. Deus me livre. Eu odiava o Rivelino. Hoje eu sou o maior fã do mundo dele. Põe aí, 2-1 Real contra o Milan. Eu sou muito. Eu joguei na escolinha do Rivelino 4 anos com ele. Ele me treinava. Eu era goleiro, era ele que A treinava. canhota dele não era boa, né? Ah, não, ele chegava assim comigo na quadra e falava assim: onde tá a bola? Eu pedia a bola, ele pegava o colete, colocava na travessão e falava: se eu errar, você ganha uma Coca-Cola. Em 3 anos eu ganhei uma. Porque ele bateu, o colete virou. Não que não caiu. O colete virou, ele Esses acertou. caras batendo, viu? Era da onde eu falava, dali. Futebol é minha vida. Eu tô pela Rádio Bandeirantes, Guarani e Grêmio. Campeonato de pontos corridos de 2013, o primeiro, certo? E eu tô cobrindo o Grêmio foi treinado no Brinco de Ouro, cara. E o craque Neto era gerente de futebol do Guarani, certo? E os caras estão treinando, tudo, não sei o quê. Aí tava terminando o treino do Grêmio, a gente fez entrevista, que podia fazer naquela época, tudo. Eu tô pra ir embora e o Neto aparece no campo de calça jeans. Ele era gerente do Guarani em 2003. E aí ele ficou olhando assim, ele tava parado e tinha uns caras do Grêmio que tinham batido falta, tinham treinado falta, né? E teve um cara que falou assim, e aí, Neto, você batia falta desse jeito? Põe a bola aí, de calça jeans, cara.
Sapato. de calça jeans, de Isso é uma tênis. história maravilhosa. História maravilhosa. Eu parado vendo, os setoristas todos parados, botaram a bola pra ele. Ele veio de primeira, assim, ele nem ajeitou a bola. Deu uma paulada no ângulo de calça jeans, cara. De fora da área. Negócio espetacular. não é Porque esses exagerado. caras batem na bola, a gente não tem noção. Não tem, não. Com juízo. Não tem noção. Ele teria repetição, eu- treinamento. Ele não é falar mal dele, que eu gosto muito dele, trabalhei com ele 200 mil anos e tal. Mas se ele tivesse o juízo de certos jogadores aí, ele teria. Ele jogou demais, para resumir. Entendeu? Mas ele era muito indisciplinado, aquele negócio todo. Mas que jogador Mas o Neto- raríssimo, O pequenininho. Neto no futebol atual, ele seria um especialista de falta, e ele era um jogadoraço, ele jogaria na Europa fácil, Fácil. hoje, o Neto. Não, o As pessoas minimizam o que o Neto jogou de E bola. eu né? tenho a honra de tê-lo colocado. E jogou nos Como 4 de São jornalista. Paulo. Jogou nos 4. Nos 4 de São Jogou. Paulo. Aliás, ele é famoso, eu sou fanzaço do Zete, né? Ele é famoso pelo gol que ele faz do São Paulo Exatamente. no meio das pernas do Se você Zete. fizer um concurso aí de bom caratismo, o Zete tá lá em cima. Inclusive, quando o César Filho veio aqui, que a gente falou do programa, que eu falei, eu acho o Rogério e o Zete aqui, eu tô um pouco acima do Zete. Eu sou Não muito traz fã. mais esse César Filho aqui. Não, ficou muito bonito o programa. Quem foi da área Sabe o disse que que o é? Ele é Zete, bonito tecnicamente, demais, a gente superado. fica parecendo um monstro. Quando eu escrevi um livro da história do Tele Santana no São Paulo, eu fiz uma entrevista com muita gente e fiz uma enquete online. Quem é da minha geração que viu o Zete e o Rogério jogar, tecnicamente, acha o Zete melhor. É que o Rogério é um monstro, Não, batia fez gol de gol, falta, tal. Até a gente tava falando com o César Filho lembrou bem. Eu até te mandei no seu WhatsApp aquele jogo que ele falou, que o Rogério 4-3, que o Rogério fecha o gol, o que o Rogério fez contra o Liverpool, sim, mas eu acho que o Zete tá um passinho pra Não, frente. o São Paulo acho que é Poi na história, né? Poi, que foi técnico depois, José Poi, né? Valdir Pérez, Zete e Rogério. São os 4 grandes goleiros da história do São Paulo. Meu pai fala muito do que jogou pouco, mas era muito bom, o Sérgio Valentim. Sérgio Valentim, pai lembra? fala Década de 70. Você falava que ele era um goleiro mais bonito Não, do Brasil. não falava, não. Ele era muito. E aqui o meu palpite, acho que o Real Sérgio Madrid, Valentim era o rei do milagre. Real Madrid 2-0 com 2 do Vini. O outro jogo também jogaço, hein? Liverpool e Bayer Leverkusen. Esse não precisa nem ter. Analisei esse jogo hoje, do goleiro aos pontos esquerda, tudo. 0-0. Que isso. O Xabi Quer discutir futebol comigo? Mas toda hora. Ninguém Chaves entende tá- futebol mais que eu. Começar a falar de escalação de Olha jogador. lá o aqui, CBF, bota Milton Neves de técnico. Ah, não vou derrubar o. O Lever Dorival. vai ser do O Xabi Alonso. Dorival Silvestre tá bom, Júnior é um bom Mas- caráter bom caráter. maravilhoso também. Mas E o o Li- senhor sempre perseguiu Não, ele como jamais. volante. O Liverpool é treinado pelo Arne Slot, agora que tá. Marechal fazendo Lott bom tá jogando? trabalho. Não. Eu vou botar no. Não tinha eu vou morrido? botar em um empate, 1-1. 1-1. 2-2. Como é que chama o lote? Arne Slot. É Você- o técnico do Liverpool. Liverpool. Porque Vai. meu tio Juscelino Bonelli Maciel, prefeito de Montebello, ele tá no céu. Nossa, o que ele era lote Porque lote. na eleição para presidente da Ah, pensei República. que era terreno, lote. né? Tinha jogador Lote, né? Zagueiro ou lateral esquerdo? Lateral direito. Lateral direito. LODI. Isso mesmo. Atlético Paranaense. Lote, exatamente. Tá vendo? Você quer discutir futebol comigo? Toda hora. Eu te nocauteio. E teve um lote que era fraquinho, reserva, no Corinthians, lembra? Um lateralzinho direito, um loirinho. Pois Anos é. 80. Eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é o mesmo. É, É. lote. lá. Já vai. Tamo Já vou. Tamo acabar o Ô, programa. Ellen, morde esses malas que invadiram Já vou. sua casa, Ellen. Liverpool e Bayern, pra você, Milton. Esse é o sinal para acabar o programa. É. O John Lennon Não. vai fazer 1-0. 1-0. Eu acho que vai ser o Bayern 1-0, porque o Xabi, uma baita surpresa, podemos surpresa, dizer assim, né? baita Porque ele, surpresa. agora, o primeiro time dele, né? Sim. Ficou quase 50 jogos em E vida. recebeu proposta para ir pro Liverpool e não foi. foi, Resolveu disputar Champions que pelo jogador, Leverkusen. Jogadoraço, Xabi Alonso. Jogadoraço. Próximo, Mas bom mesmo foi Wolfgang Overath, da Alemanha. Overato. Esse era gênio. próximo Era um jogo. Rivelino. Sim. Começar aqui com você, meu próximo jogo. PSG e Atlético de Madrid. Eu não gosto do PSG. Por quê? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto do Real Madrid. Luiz Henrique treina o Vai ser PSG. 1-0 gol de Mazopust. Verdade, Luiz Henrique é Luiz treinador. Henrique Baita treina o cara. PSG, o Simeone tá no Atlético de Madrid. Gostava muito do Luiz Henrique jogando. Eu acho que o Não, Atlético Luiz Henrique era nota 7.1. Não era PSG craque, não tá mas essa era bola muito bom toda jogador. já. Não tá, não tá. PSG não tá essa bola. Eu vou por gosto, que eu gosto do Atlético. 2-1 Atlético. O Atlético não tem um Luiz Pereira que tá lá hoje, que foi tá lá, zagueiro, pô, tá lá há muito faz tempo, né? tempo. Então eu vou 2-0 Atlético. Eu vou de por causa do Luiz Atlético Pereira. 1-0. O que Atlético teve de jornalista na época, esse Beck de São Bento aí, estamos tudo Perna torto. torta, tudo corre torto. É mesmo? Nossa Senhora. Aliás, o Beck mais torto da história. E um dos maiores zagueiros da história, Luiz Edmundo Pereira. E fazedor de gol também, que ia para o adversário e fazia O gol. Leão, uma vez perguntei para ele, Luiz Pereira era bom zagueiro? Aí o Leão dá uma risadinha assim.
um monstro, mas me deixava numa fria, porque ele ia embora pro ataque toda hora. Pegava a bola e ia carregando. Jogava tanto que ele ia pro ataque toda hora. Mas o Leão, Volta. o Leão tem essa fama de cara fechado, nervoso, bravo. É um grande brincalhão cara, também, mas grande de cara. forma irônica. Ele é muito Tem inteligente. muitas histórias, tá louco. E pra gente encerrar aqui os palpites, um jogo, acho que é o mais fácil de todos aqui, Bayern de Munique e Benfica. O Benfica não é O nem... Bayern tomou 4 do Barcelona. Vai ganhar de 1-0. Verdade, esse- O Bayern tomou 4 do Barcelona. Ah, mas não, Viu? pegar o Porto. Bayern... Bayern de Munique e Benfica. Benfica. O Benfica, como o Santos foi jogar lá, decisão do Mundial de Clubes, e os palpites, 90% era a vitória do Benfica. Seu Eusébio, né? Aí um tal Pelé, Eles não conheciam o Santos direito. Né? Nossa, Que internet aquele tempo, né? massacramos os encarnados. O seu Pepe disse que foi o maior. O seu Pepe e o seu Zito disseram que foi Maior jogo do o maior Pelé. jogo da história do Pelé. Que o que ele fez foi 5-2, né? 5-2 no estádio Dragão, no estádio da Luz, em Lisboa. Querido Gaúcho, 5-2. você agora me emocionou. Repita o que você acabou de falar. O seu Pepe e o seu Zito. Então, o eu já seu, vi. o respeito. Claro. Poxa. Parabéns, viu? A nova geração Tô atual não arrepiado sabe aqui, muito ó. o que é respeito, né? A gente sabe, pelo gente menos. sabe. Né? A gente teve referência de O respeito. Zito era um homem de poucas palavras, sabe? E o Zito, numa entrevista na Jovem Pan, ele falou, moço, você conhece futebol, viu? Você vai longe. Ele falou isso de mim. Que legal, E cara. eu era um plantão. Que legal. O plantão sempre foi o último da... A frase do seu Zito maravilhosa uma vez. Contigo até, a gente estava ouvindo, eu botei o fone ali na vida, tô falando que eu posso dizer que eu vi o Pelé jogar. Porque ele ficava na intermediária vendo o Pelé do meio pra frente. Dava a bola e vai lá, negão. Mas ele Que dava frase ordem pro Pelé, ele espetacular, mandava no time. Mas que frase espetacular. Eu posso dizer, eu vi o Pelé jogar. Repita. Eu posso dizer, eu vi o Pelé jogar. Ele ficava vendo o Pelé acabar com os frente. adversários. É. De frente, Vamos cara. lá, Bayern de Munique. Zé Eli de Miranda. 3-1 Bayern. 3-0 Bayern. 1-0 Bahia. Eu vou 2-0 Bayern. Bom, pessoal, queria agradecer demais a sua presença. Pô, mas já Foi acabou? Super legal. É uma pena. Valeu, meninos. Senão depois o editor aqui, o diretor, ele me bate. Ele é bravo, ele é bravo. Ele é bravo pra Tem cara caramba, de bravo. mas ele me bate aí. Obrigado, Queria Betão. agradecer muito. Pessoal, Desculpa se te aguentar até inscrevam- agora. Mas Se vocês inscrevam são aí muito no gente canal. boa. Você é o maior jornalista do Brasil. Muito obrigado. Exatamente. De futebol, né? Porque o resto você não sabe nada. Semana que vem ele fala que sou eu. Cara. Isso Semana aí, que não vem. tem Se problema. inscrevam aí no nosso canal, Futebol é Minha Vida. Elizabeth, obrigado aí pela parceria, pelo apoio, por ter acreditado nesse projeto. E a gente está muito feliz aqui porque efetivamente a gente está trazendo o Pelé de volta. Viu? Pelé do Rádio Mas Esportivo. não era só uma hora? Mas foi. Ficou mais um pouquinho, não dá, pouquinho mais, não só dá, tá né? Convidado bom. É, Convidado bom. Depois eles editam. Vou aumentar o cachê. Boa. Obrigado, pessoal. O meu? Rogério, bate bola, bem rapidinho. Melhor jogador que você viu? Rapaz, Felipe, aí você me apertou, cara. Foram tantos. Vou ser um pouco mais atual. Neymar. Melhor técnico que você viu? Tele Santana. Melhor jogador estrangeiro que você viu? Maradona. Melhor time que você viu jogar? Aí você está me apertando outra vez. A seleção de 82. Se você pudesse montar só a seleção brasileira dos sonhos, goleiro ao ponto esquerda, como diria o Milton. A base dela seria, em grande parte, a de 82. Colocaria Leão no gol, colocaria os Ronaldos, colocaria Neymar. Eu diria a você que é um time com uns 18. Não é um time com 11, não é difícil isso. Difícil. Você sabe que o Muricy fez uma seleção dos sonhos, ele colocou o Lugano na seleção. Que é difícil, né? Se você puder abrir o time que você torce dos sonhos. Eu torço por Palmeiras, mas não sou fanático. Se o Palmeiras perder, tá tudo bem. Se o Palmeiras ganhar, tá tudo bem. Não tenho problema algum com isso. Palmeiras dos sonhos que eu vi jogar, o da Parmalat. O que eu vi jogar, o da Parmalat. Legal. O jogo da sua vida. Eu não posso dizer que foi o meu primeiro jogo como narrador, porque foi muito ruim, né? Porque eu consegui gritar gol numa bola que bateu na trave. Mas aquele Santos Internacional com aquele gol do Neymar, aquele marcou pra mim. Tá. E o título que você narrou mais importante?
Título que eu narrei mais importante? Final de Copa do Mundo? Não, final de Copa eu não fiz nenhuma. Libertadores? Existiram jogos importantes. A final que marcou para mim, até porque foi logo numa chegada a São Paulo, foi aquela da Copa João Avelange, Vasco e São Caetano, que a gente acabou tendo depois a final marcada para o Maracanã no ano seguinte. Legal. O ídolo de infância? É meio estranho, mas é convencional dizer isso. Por exemplo, o meu pai na minha área, né? Porque o meu pai não foi locutor esportivo, mas meu pai foi o cara que me pegou pela mão e me puxou literalmente para trabalhar em rádio, né? Esse é meu ídolo de todos os tempos. Ó, a última pergunta que você respondeu, eu queria te perguntar quem te inspirou a seguir a carreira? Meu pai, porque ele me colocou para trabalhar em rádio, né? Mas na minha função, na minha área, foram vários nomes, né? Várias pessoas que se destacavam fazendo isso. Legal, obrigado, gente. Felipe, um abraço. Valeu, gente. Obrigado, pessoal.